Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, meus amigos, a mais um encontro aqui da nossa turma, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Meus amigos, nós vamos aqui dar início ao estudo da legislação 13.303 de 2016, mais conhecida como a Lei das Estatais. Perfeito? Pessoal, vamos dar início. No primeiro momento, quero passar com você em alguns aspectos introdutórios das próprias empresas estatais, para depois nós ficarmos atrelados à lei, à literalidade da legislação. Perfeito? Então vamos começar, e a gente começa no que tange às empresas estatais, no que tange ao conceito. Lembre, pessoal, que a expressão empresas estatais é uma expressão gênero. É uma expressão gênero que vai se dividir em empresa pública e em sociedade de economia mista. E que ambas são pessoas jurídicas de direito privado. Ambas são pessoas jurídicas de direito privado, integrantes da administração indireta, autorizadas por lei, então são pessoas jurídicas de direito privado, integrante da administração indireta, autorizadas por lei, veja pessoal, para exploração de atividade econômica ou para prestação de serviço público. Então, ambas são pessoas jurídicas de direito privado, integrantes da administração indireta, autorizadas por lei ou para explorar atividade econômica ou para prestar serviço público. Perfeito? Perceba, venha cá, que a Constituição, no artigo 173, estabeleceu os pressupostos para a criação de estatais, notadamente as exploradoras de atividade econômica. Venha cá. O artigo 173 estabelece como pressupostos para a criação da estatal, o relevante interesse coletivo, e ainda os imperativos de segurança nacional. Perfeito? Estes são pressupostos que eu devo direcionar para as estatais exploradoras de atividade econômica. Agora, a Lei 13.303 trouxe nos artigos 3º e 4º o conceito de estatais. Então aqui, artigo 3º, empresa pública é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com criação autorizada por lei, com patrimônio próprio, cujo capital social é integralmente detido pela União, pelos estados DF ou pelos municípios. E o parágrafo único ainda vai dizer que desde que a maioria do capital votante permaneça em propriedade da União, dos estados, do DF ou dos municípios, é admitida no capital da empresa pública a participação de outras pessoas jurídicas de direito público interno, bem como de entidades da administração indireta, de União, Estado, DF e municípios. Perceba, portanto, pessoal, que o artigo 3º traz o conceito de empresa pública. Só que o que eu quero te chamar a atenção
é que o artigo 3º caput traz o conceito de empresa pública unipessoal, aquela cujo capital é composto integralmente ou por capital da União, ou do Estado, ou do DF, ou do município. E o parágrafo único vai trazer o conceito de empresa pública pluripessoal. Vai trazer o conceito de empresa pública pluripessoal, porque a maioria do capital votante permanecendo com União, Estado, DF ou município, admite-se a participação de capital de outra pessoa jurídica de direito público ou de entidades da administração indireta de outro ente federado. Então é a empresa pública unipessoal e a empresa pública pluripessoal. Bom, o artigo 4º da Lei 13.303 vai trazer o conceito da sociedade de economia mista. Sociedade de economia mista é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com criação autorizada por lei, sob a forma de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto pertençam em sua maioria à União, Estado, DF, município e ainda a entidade da administração indireta. A sociedade de economia mista, diante deste conceito, só pode ser pluripessoal. A maioria do capital votante é do ente federado ou de ente da administração indireta, mas eu posso ter composição de outros capitais, inclusive de particulares. Por isso, a empresa pública é uni ou pluripessoal. Já a sociedade de economia mista só pode ser pluripessoal. O parágrafo 1º e o 2º vão dizer: a pessoa jurídica que controla a sociedade de economia mista tem os deveres e as responsabilidades do acionista controlador, estabelecidos lá na lei de SA, e deverá exercer o poder de controle no interesse da companhia, respeitado o interesse público que justificou sua criação. E que, além das normas previstas na lei, a sociedade de economia mista, com registro na CVM, na Comissão de Valores Mobiliários, sujeita-se ainda às disposições da Lei 6385. Ainda, para deixarmos o nosso estudo mais completo, eu quero trazer para você 2 enunciados do CJF, da primeira jornada de Direito Administrativo realizada pelo Conselho da Justiça Federal. Trago primeiro o enunciado 14, que vai dizer que a demonstração da existência de relevante interesse coletivo ou de imperativo de segurança nacional, que está descrito no parágrafo 1º do artigo 2º, mas que também está descrito em termos constitucionais, veja, será atendido por meio de envio ao órgão legislativo competente de estudos, documentos, anexos à exposição de motivos, com dados objetivos que justifiquem a decisão pela criação de empresa pública ou sociedade de economia mista, cujo objeto é a exploração de atividade econômica. Ainda veja, trago para você o enunciado 13 do CJF, que vai dizer que as empresas estatais são organizações públicas pela sua finalidade e que, portanto, vão se submeter à LAI, a Lei de Acesso à Informação, de acordo com o artigo 1º, parágrafo único, inciso 2, não cabendo a decretos e outras normas infralegais estabelecer outras restrições de acesso a informações não previstas nesta lei.
Então, a empresa pública e a sociedade de economia mista, veja, são pessoas jurídicas de direito privado, mas são entidades públicas pela finalidade, mas são pessoas jurídicas de direito privado. E por serem entidades públicas, de integrarem a administração pública, vão se submeter à lei de acesso à informação. Não podendo decretos, atos infralegais estabelecer restrições de acesso às informações que já não estão contemplados pela própria lei de acesso à informação. Bom, outro ponto que eu queria trazer para você aqui no conceito é o conceito de estatais dependentes e estatais não dependentes. Estes são conceitos muito atrelados ao direito financeiro, mas que eu quero trazer para você. Veja, estatais não dependentes são as empresas públicas e as sociedades de economia mista que não recebem recursos públicos para pagamento de despesa de pessoal ou de custeio em geral. Que não recebem recursos públicos para pagamento de despesa de pessoal ou de custeio em geral. São estatais não dependentes. E que, portanto, podem pagar salários superiores ao teto constitucional. Já as empresas estatais dependentes, portanto, são aquelas que recebem recursos públicos para pagamento de despesa de pessoal ou do custeio em geral e que, portanto, vão se submeter ao teto constitucional. Muito bem, pessoal. Agora, nós vamos entrar na parte que importa acerca das estatais, daquilo que nós viemos aqui buscar, que é, de fato, o estudo da Lei 13.303 de 2016. Primeiro ponto que nós vamos estudar está relacionado à incidência da Lei 13.303. Você vai anotar que a Lei 13.303 vai incidir tanto sobre as estatais exploradoras de atividade econômica, quanto sobre as prestadoras de serviço público. Isso é um fato. A lei das estatais vai se submeter tanto a estatais exploradoras de atividade econômica, quanto a prestadoras de serviço público. Então, a todas as estatais. Interessante, ponto 2, é o conceito de empresa pública e sociedade de economia mista de pequeno porte. O que é uma estatal de pequeno porte? A lei vai dizer que é aquela que no exercício social, anterior, exercício social anterior apresentou uma receita operacional bruta inferior a 90 milhões de reais. É empresa estatal de pequeno porte, aquela que apresentou no exercício social anterior receita operacional bruta inferior a 90 milhões de reais. Bom, meus amigos, vamos lá. Vamos passar agora no ponto 3, nos artigos importantes da lei das estatais. Porque eu quero que você observe o seguinte, a lei das estatais
se divide em dois pontos, em dois momentos. Se divide no momento de uma lei das estatais do ponto de vista empresarial e depois na parte do direito administrativo, no que tange às suas licitações e contratos. Nesse primeiro momento, eu vou passar com você na parte empresarial da lei das estatais. E aí eu começo com o artigo 3º. Perdão, eu começo com o artigo 8º. Artigo 8º que vai dizer que as estatais deverão observar, no mínimo, os seguintes requisitos de transparência. Esse é um ponto interessante, cuja literalidade aparece consideravelmente em prova e que mostra a preocupação da lei das estatais com as questões de transparência, do accountability, a preocupação com as questões ao conhecimento daquilo que ocorre, da publicidade daquilo que ocorre dentro das estatais. E aí a lei lista algumas situações, como por exemplo, a elaboração de carta anual subscrita pelos membros do Conselho de Administração, com a explicitação dos compromissos de consecução de objetivos de políticas públicas pela estatal, em atendimento ao interesse coletivo e ao imperativo de segurança nacional, que justificou a autorização para suas respectivas criações, com definição clara dos recursos a serem empregados, bem como dos impactos econômico-financeiros da consecução desses objetivos. A adequação do seu estatuto social à autorização legislativa de sua criação, divulgação tempestiva e atualizada de informações relevantes, em especial as relativas às atividades desenvolvidas, estrutura de controle, fatores de risco, dados econômico-financeiros, comentários dos administradores sobre o desempenho, políticas e práticas de governança corporativa e descrição da composição e da remuneração da administração. Aí veja, outra série de situações para deixar sempre público, transparente os atos. Elaboração e divulgação de política de elaboração e divulgação de política de divulgação de informações em conformidade com a legislação e com as melhores práticas. Elaboração de política de distribuição de dividendos à luz do interesse público que justificou a criação da estatal. Divulgação em nota explicativa as demonstrações financeiras, dados operacionais e financeiros das atividades relacionadas à consecução de fins de interesse coletivo e segurança nacional. Elaboração e divulgação da política de transações com partes relacionadas, em conformidade com requisitos de competitividade, conformidade, transparência, equidade, comutatividade, que deverá ser revista, no mínimo, anualmente e aprovada pelo Conselho de Administração. Ampla divulgação ao público em geral da Carta Anual de Governança Corporativa e ainda divulgação anual de relatório integrado ou de sustentabilidade. Veja que em todos os momentos são preocupações da lei com a ideia de transparência, com a ideia da prestação de contas, do accountability. Perfeito? Ainda veja, pessoal, trago para você o nosso artigo 9º, que vai dizer que as estatais adotarão regras de estruturas e práticas de gestão de risco e controle interno que abranjam, veja, ação dos administradores e empregados por meio da implementação cotidiana de prática de controle interno, área responsável pela verificação de cumprimento de obrigações e de gestão de riscos, e auditoria interna e comitê de auditoria estatutário. E aí vem ainda o artigo 11 e vai dizer o seguinte: a empresa pública não
poderá. A empresa pública não poderá lançar debêntures ou outros títulos ou valores mobiliários conversíveis em ações e também não poderá emitir partes beneficiárias. Este é um dispositivo que volta e meia aparece em prova na sua literalidade. A empresa pública não pode lançar debêntures ou outros títulos ou valores mobiliários conversíveis em ações e emitir partes beneficiárias. Bom, ainda vem o artigo 12 e diz que as estatais deverão divulgar toda e qualquer forma de remuneração dos administradores e também deverão adequar constantemente suas práticas ao Código de Conduta e Integridade e a outras regras de boa prática de governança corporativa na forma estabelecida na regulamentação desta lei. O parágrafo único ainda diz que a sociedade de economia mista poderá solucionar mediante arbitragem as divergências entre o acionista e a sociedade, entre acionista controlador e acionista minoritário, nos termos do respectivo estatuto social. Muito bem. Bom, agora a gente vai entrar em algumas partes importantes aqui. Nós vamos estudar a figura do acionista controlador, vamos estudar a figura do administrador, vamos estudar a figura do conselho de administração, do membro independente do conselho de administração. São pontos importantes, até de literalidade de legislação, realmente, pontos de literalidade de legislação. Mas para isso, nós vamos estudar isso. Nós vamos estudar esses pontos no nosso próximo encontro. Valeu, meus amigos. Grande abraço.